Como é bonito ver o povo reunido, mesmo virtualmente. Graça e paz. Boa noite a todos que nos assistem. Quero acolhê-los com as palavras do Evangelho de Mateus, o capítulo 24, versículos 42, que assim nos dizem: Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o nosso Senhor. Na época de Cristo, havia sentinelas que vigiavam as portas das cidades, dando alerta de quem chegava ou até mesmo de algum perigo que estava próximo. Quando o texto nos diz: vigiai porque não sabeis o dia que vem o nosso Senhor, ele, Jesus, nos chama a vigiarmos, a vivermos uma vida constante, pois a vinda repentina de Cristo exige que o seu povo, nós, cristãos, vigiemos e vivamos de forma constante, de forma a sermos exemplos, pois nós não sabemos o dia, nem a hora que Cristo virá para buscar aqueles que o seguem verdadeiramente. Bem-vindo, visitantes! Vamos adorar ao nosso Deus cantando o hino de número 64, Pastor Divino. Amém. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Grandioso Deus, somos gratos, pois Tu tens cuidado de nós. Tu és um Deus que perdoa os nossos pecados, que nos faz retornar aos Teus caminhos e que conduz nossos passos, mesmo que estes sejam vacilantes. Te pedimos, Deus, fala aos nossos ouvidos e corações, de tal modo que a Tua palavra possa conduzir e transformar o nosso viver. Isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo,
nosso Salvador e Redentor. Amém. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 25, nós encontramos as seguintes palavras: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Amém. Mesmo diante de tantas dificuldades, sabemos que temos um Deus amoroso, um Deus soberano, que estende a sua misericórdia sobre nós e ouve os nossos clamores, o nosso louvor, e sabe até mesmo por que pecamos. Por todo este amor Deus tem por nós e por cada uma das bênçãos que Ele nos dá. Vamos confessar os nossos pecados? Oremos. Querido e bondoso Deus, nesse culto nós nos reunimos aqui como teus filhos e filhas. Damos graça pelo teu amor e pelo teu acolhimento. Pedimos perdão pelas vezes que não vivemos como pessoas convertidas. Perdão pelas vezes que te rejeitamos, que te desprezamos, que não te ouvimos. Perdão pelas vezes que não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Perdão pelas vezes que desperdiçamos a oportunidade de viver em comunidade, ou ainda pelas vezes que não vivemos comunidade de forma como gostarias. Por tudo isso e muito mais, pedimos humildemente em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Perdão, Senhor. Perdão. Amém. O profeta Isaías, em nome de Deus, diz: Eu mesmo sou o que pago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Já imaginou isso? Deus não lembra mais dos seus pecados, se você confessou de todo o coração. Através das palavras do profeta Isaías, ouvimos o anúncio da graça de Deus. Amém. Ofertar é um ato de amor a Deus. Quando damos uma oferta a Deus, reconhecemos que tudo que temos vem dele. Nossa confiança está em Deus e não no dinheiro. Também podemos oferecer a Deus a nossa vida, nosso louvor, nossa oração. Vamos orar mais uma vez? Senhor, peço que nesse instante aceite as nossas ofertas que a fazemos de coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos aos nossos avisos e depois louvaremos ao Senhor com as nossas vozes.
gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu quero convidar vocês para acompanhar a leitura na carta aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 28, que diz assim: Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar neste momento. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Tu és o Senhor de toda graça, o Deus que nos criou, o Deus que nos salvou quando estávamos perdidos e que nos trouxe a Tua presença, Pai. Obrigado pela oportunidade de compartilharmos a Tua palavra, obrigado a Deus pela oportunidade deste culto e pedimos ao Senhor que abençoe cada vida, que abençoe, ó Deus, as nossas vidas, Pai, para que aquilo que nós fizermos seja para a Tua glória e o Teu louvor. Ilumina, ó Deus, as nossas mentes e os nossos corações para compreendermos, aplicarmos, ó Deus, e experimentarmos o fruto da vivência da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Gostaria de ressaltar desse texto que nós lemos, o versículo 28, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ao tratar sobre a ação do Espírito Santo e o desafio de vivermos para ele, a carta aos cristãos de Roma nos apresenta também
esse pequeno e significativo versículo que nos desafia a perceber que todas as coisas cooperam para o bem. Um desafio muito importante, principalmente se considerarmos que essas palavras foram dirigidas a uma comunidade de fé que experimentava certo conflito doutrinário, especialmente devido à diversidade de procedência religiosa e cultural das pessoas que ali compartilhavam sua vida e a fé em Jesus. Ao mesmo tempo que experimentavam conflitos, também vivenciavam o desafio de viver para cumprir a vontade de Deus. Uma carta que ensina sobre a justiça e a salvação de Deus que procedem da fé e não da lei. Ensina que para alcançar a justiça e a salvação de Deus, ninguém precisa subir ao céu para fazer Cristo descer, e ninguém precisa descer ao abismo para fazer Cristo levantar-se de entre os mortos. Essa carta ensina que a justiça e a salvação de Deus estão perto de cada um e de cada uma. Diz lá assim, na tua boca e no teu coração. Ela diz que basta confessar com a boca e crer com o coração que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos para ser salvo. Essa carta ensina sobre uma fé que acontece no coração e que é confessada, compartilhada com a boca. Uma fé que diz assim, todo aquele que nele crer não será confundido. E diz também, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E no meio de tudo isso, nós encontramos esse pequeno versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem. E quando diz que todas as coisas, inclui aquelas coisas, aquelas situações que nós celebramos e lembramos com alegria, mas também aquelas situações que lamentamos e que desejamos ter evitado, aquelas situações que nos desagradam, que nos constrangem. Todos nós temos muitas situações em nossa vida, muitas delas para celebrar e também aquelas que nos fazem lamentar e chorar. Em cada uma dessas situações, sejam as agradáveis, sejam as desagradáveis, sejam as que celebramos, sejam as que lamentamos, o desafio é perceber as possibilidades para o bem, perceber as bênçãos que nosso Deus pode derramar e que deve estar derramado ou derramando sobre nós. Nesse sentido, irmãos e irmãs, cada um de nós temos o importante desafio de buscar o discernimento das possibilidades e os desafios que estão adiante. E diante de cada um desses desafios, nós podemos ter a convicção de que todas as coisas concorrem para o bem daqueles e daquelas que amam a Deus. Podemos estar seguros que até aquela situação que parece querer nos fazer tropeçar e desistir, ela pode ser transformada por Deus, ela pode ser inclusive um trampolim para nos impulsionar mais à frente e mais em condições de alcançar a plenitude do propósito de Deus para a nossa vida. Mas isso não acontece de forma automática. O próprio texto referido nos indica um caminho que precisa ser percorrido para que seja assim. O nosso texto diz assim, daqueles que amam a Deus. Diz que para que tudo seja para o bem, é preciso amar. Como em uma famosa frase que é atribuída a Agostinho, diz assim, ama e faze o que quiseres. E diz mais, se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Esse é o caminho mais excelente, o melhor caminho para se trilhar,
a melhor maneira para se viver. Tanto que quando perguntaram a Jesus sobre o grande mandamento, como nós vimos em uma pregação feita no domingo passado, perguntaram a Jesus sobre o grande mandamento da lei, e ele apontou exatamente para esse caminho, o caminho do amor, o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, irmãos e irmãs, que nosso Deus nos ajude a perceber um propósito em tudo que vivenciamos, aquilo que nos leva a celebrar e aquilo que nos leva a lamentar. Que nosso Deus nos leve a trilhar o caminho do amor, que possamos amar a Deus e amar as pessoas com quem convivemos, as pessoas que nós encontramos na nossa caminhada, e que nós possamos aprender a tirar proveito para o bem em todas as situações. Eu quero, então, convidar você para novamente perceber o versículo que eu destaquei, que disse assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas, que Ele nos dê graça para que nós possamos viver de conformidade com a sua palavra. Nós vamos agora acompanhar o último cântico e depois vamos dirigir aqui a nossa oração final e impetrar a bênção. Vamos acompanhar o cântico nos dedicando diante do Senhor com toda a nossa vida. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
que te amam. Levante as suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Sei que estás comigo. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, nós estamos diante do Senhor e diante da Tua palavra que é viva e eficaz. Ajuda-nos, ó Deus, a crer, ajuda-nos, ó Deus, a discernir, ó Deus, a palavra que tem chegado aos nossos ouvidos, que penetra os nossos corações, ó Deus, e nos aplicarmos para que ela produza fruto nas nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, compreender que em tudo o Senhor pode nos conduzir para o bem, para cumprir, ó Deus, os Teus propósitos na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a amar o Senhor com todo o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos segundo os Teus propósitos, ó Deus, e que a nossa vida seja para o Teu louvor, que seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre todos nós, que seja sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.